Essa é a 33ª edição do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o mundo, por que não, né? Estamos aí em todas as plataformas, a gente fica extremamente feliz de ter a sua companhia, de contar com a sua audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos manda mensagens, que nos manda recados aí de pessoas que vocês querem que a gente entreviste aqui, que a gente bate papo. E hoje eu tô com um cara sensacional nessa 33ª edição. É um amigo, uma pessoa que eu já queria ter trazido, o Rodrigo Botura. Treinador comportamental. A gente vai descobrir como se comportar nesse podcast hoje. Show de bola, cara. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado demais, agradeço muito pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui, cara, de verdade. Eu estou feliz. Me sinto privilegiado, me sinto honrado. E é a primeira vez que eu tô num podcast, você acredita? Que massa, e você é um cara de comunicação, poxa. Eu faço live, né? Eu faço os vídeos, mas podcast não, cara. Que legal, obrigado demais pelo convite. Que isso, Rodrigo. Eu e o Fefim estamos muito felizes, viu, por você estar aqui. O Fefim também, a gente sempre conversa sobre os nossos próximos bate-papos aqui, os nossos entrevistados. A gente nem usa entrevistado porque é o seguinte, cara, isso aqui é um podcast sem pauta. Legal, a ideia é a gente se descobrir um pouco aqui nesses próximos minutos, nessa próxima hora que a gente vai bater esse papo. Quero começar te dizendo que eu te admiro muito. Legal, já acompanho o seu trabalho há um tempo, né? Desde quando a gente se encontrou naquele evento da Moto3. Verdade. Lá atrás, que você era treinador, né, da Dale Carnegie lá. A gente conversou, eu já acompanho o seu trabalho, vejo as suas redes sociais. Você é sempre muito criativo e sempre trazendo muita coisa, né, Rodrigo? Legal. Eu quero começar te perguntando o seguinte já. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco sobre a sua vida também, descobrir se você é daqui de Três Lagoas, né? Ou se você veio importado como eu, como o Fefim também, que a gente não é daqui. Mas eu quero começar te perguntando, cara, uma dúvida assim que já é latente. O que é um treinador comportamental? Cara, obrigado pela pergunta. Eu gosto de falar sobre isso. Na verdade, assim, ó, olha que interessante. O meu ponto de vista sobre treinador comportamental. Eu fui treinado para treinar as pessoas para terem resultados diferentes, certo? Então, assim, sempre foi muito óbvio, né? Cara, o que você quer ter? O que você precisa fazer para chegar até lá e que pessoa você tem que ser? E a minha vida inteira foi baseada no que o cara tem que fazer. Ó, faz para ter resultado diferente. Inclusive, tem até uma frase, né? É insanidade você querer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, eu sempre achei que o resultado vinha em cima do que eu tinha que fazer. É lógico que acompanha ele, eu tenho que ser uma pessoa mais audaciosa, mais ousada, eu tenho que ser mais corajoso. Mas o foco que eu dava era no fazer e não no ser. Eu percebia frequentemente que as pessoas, por exemplo, que passavam por mim no treinamento, elas tinham um impacto assim forte, elas tinham um bom resultado imediato, mas depois elas não conseguiam manter aquilo. Eu falava, cara, mas e precisava de acompanhamento, precisava refazer o treinamento, e precisava de novo atualizar, e tinha que botar em novos treinamentos. Eu falei, cara, me parece que tem uma falha aqui. Talvez é eu que estou fazendo errado. Aí eu descobri, depois que eu fiz um treinamento em São Paulo, chamado Instituto de Formação de Treinadores, né, a sigla IFT, eu vi que existe uma forma... Sensacional, cara, esse IFT aí é sensacional. Surreal, cara. E aí, assim, eu vi que existe uma forma de você trabalhar o ser da pessoa. Porque ela não consegue sustentar o fazer se ela não for... Entende? Se ela só trabalha para desenvolver habilidade, ou só para fazer a tarefa, ela tá sendo incongruente. E a incongruência mata as pessoas, cara. E aí eu vi que o meu foco precisa ser no comportamento. As pessoas precisam desenvolver elas, dentro delas. O que ela é? Ela não tem coragem, ela é medrosa. E a gente sabe que para fazer algumas coisas tem que ser corajoso. Então eu ajudo a pessoa a desenvolver a coragem nela. Como? Trabalhando o sentimento de medo. Entende? Por que ela não tem coragem de fazer isso? De onde vem isso? Então a gente precisa ressignificar isso aí. Então eu ajudo a pessoa a trocar a experiência. Ela troca a experiência, ela passa a se tornar mais corajosa a partir de então e ela passa a fazer o que tem que ser feito. É exatamente o que aconteceu comigo. Até porque ela também tem outras habilidades que podem ser exploradas e que muitas vezes ficam adormecidas ali pela falta de coragem, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Exatamente. Então, o treinador comportamental trabalha comportamento. Caramba! E não necessariamente tarefas. Não é o fazer, é o ser. Então, nosso foco tem que ser no que a pessoa é ou não é.
para que ela consiga sustentar o que ela tem que fazer para que ela tenha resultado diferente. Cara, mas assim, eu imagino que isso deve ter sido uma virada de chave absurda para você. Foi. Poxa vida, caramba! Há menos de, sei lá, há menos de 2 anos a gente se encontrou nesse evento que eu acabei de falar e você estava num trabalho um pouco parecido, mas obviamente diferente, né? Como é que foi isso, assim? Como é que foi essa virada de chave, Rodrigo? Cara, assim, ó, eu trabalhei por bastante tempo, né, no treinamento da Dale Carnegie, uma empresa centenária que eu respeito e admiro muito. O método da Dale Carnegie me permitiu, sabe, romper 1 milhão de barreiras da minha vida. Hoje eu atribuo grande parte da vida que eu tenho hoje, do conhecimento que eu tenho, da experiência que tenho, do relacionamento que eu tenho, eu atribuo a Dale Carnegie. Ela me permitiu isso. Só que eu percebi que eu comecei a ficar limitado, porque eu sempre tive essa pegada, cara, de trabalhar a pessoa, o coração, sabe? E dentro da corporação, eu era totalmente cobrado por resultado. Entende? É resultado, é número, é indicador. Uhum. Então eu tinha que entregar o treinamento nessa visão, é número, indicador, é resultado. Só que eu começava a perceber que, assim, que eu estava perdendo a minha essência, sabe? Porque eu estava ficando muito mecânico. E eu comecei, de fato, a perder a minha essência, sabe? E aí teve um dia que eu fiz um treinamento e eu falei uma coisa para participante, assim, falando de resultado mesmo, que eu falei, cara, isso foi contra meu valor, eu não deveria ter falado isso, sabe? Eu falei, poxa, ela comentando de resultado, vou abrir aqui, ela falou, porque eu não consigo ter resultado porque o meu marido não me apoia e tal. E a pergunta que eu fiz para ela, por que você tá com teu marido ainda? E aí, cara, na hora que eu falei aquilo, eu falei, velho... Acendeu uma luz vermelha. Não. Falei, não é resultado acima de qualquer coisa. Primeiro é a família, cara. Porque pra mim sempre foi isso. E aí chegou o momento de eu falar um negócio desse. Eu falei, não. Eu acho que eu perdi o ritmo aqui. Eu acho que eu passei a curva. Tô fazendo alguma coisa errada. Tô indo pro caminho errado. Eu acho que deu erro. E aí eu comecei a pensar e me criticar nisso, sabe? Eu falei, não, cara, eu acho que eu tô fazendo errado. Eu acho que não é isso. E eu comecei a me desencontrar dentro do negócio. E eu comecei a olhar oportunidades, possibilidades, e comecei mesmo, sabe? Eu me sentia fora do negócio. Falei, cara, eu tô fora, eu preciso me encontrar de novo. Aí foi o tempo que eu parei a bola e fiquei um tempo em stand-by para me encontrar de novo, para voltar a ouvir a voz de Deus, porque eu sempre ouvi muito, sabe? Eu sempre li muita Bíblia, sempre gostei disso. E num determinado período, cara, parece que eu tava sozinho, sabe? Parece que eu não ouvia mais o que eu tinha que fazer, eu não tinha mais essa orientação dele, eu não conseguia mais me conectar. Eu falei, cara, eu preciso parar a bola, e foi aí, por esse motivo que eu saí, foi aí essa grande ruptura, né? E aí foi que tem sido assim, hoje a gente tem vivido dias bem especiais, cara. Tá, mas aí você fez o treinamento então do IFT, Isso. Já sabendo que você queria trabalhar essa parte aí, que é o treinamento comportamental. Cara... Ou você não tinha nem noção de que seria isso que você fazia? Olha só, cara, eu não tinha noção do que era IFT. Eu não tinha noção. Eu só sabia que eu tinha decidido a fazer o que eu nasci para fazer, que é treinar pessoas. Só que eu não sabia como fazer, porque a única formação que eu tinha era da empresa anterior. Uhum. E eu tenho, para mim, um respeito muito grande pela empresa, e eu falo assim, eu não posso, e em hipótese alguma na minha vida, eu vou fazer concorrência com a empresa entregando método, sabe? E eu faço questão de esquecer o que eu dava lá no treinamento como instrutor, você tá entendendo? Sim. E então... eu queria algo novo, eu queria informações. Eu falo, cara, eu preciso conhecer novas oportunidades. Só que eu quero fazer um treinamento que faça sentido com a minha linguagem, que tenha a ver com quem eu sou. E aí me aparece um tráfego pago lá do IFT, Instituto de Formação de Treinadores, turma 51, vai ser tal. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer isso. Aí eu tive a conversa com um amigo, que é o Olavo, né? E ele me incentivou muito. Ele falou assim, cara, só vai. Vai que o negócio é surreal. Eu falei, ai, lá vem esse trem, né? Era o que você precisava. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver, vamos ver. E aí fui, cara, fui. Eu já tinha, né, interesse, depois que ele me falou, me encorajou muito, e fui. E eu confesso que eu tive uma grata surpresa. Quando eu cheguei lá, sabe, foi uma quebra de paradigma muito grande, sabe, quebrando muitos preconceitos. Porque eu fui ensinado com treinamentos acadêmicos, né? Em sala de aula, né? Você trabalha metodologia ali dentro, a ser seguida, tudo né? Organizadinho. E quando eu cheguei lá, primeiro, que o treinamento começou domingo, 9 horas da noite. Aí Caramba. eu falei, cara, esse negócio não pode estar certo, né? Pensei que no horário do Fantástico, pô. Domingo, 9 da noite. Pô, foi uma manobra pra chegar lá, você entendeu? Porque a ponte aérea até Campinas, e de Campinas eu peguei um ônibus
até a capital, e da capital a gente foi para o interior de Uber, né, com alguns parceiros, enfim. Foi um desafio gigantesco, cheguei lá quase em cima da hora. Mas olha que bacana. A hora que eu cheguei lá, eles começaram, puseram uma música de fundo, fizeram uma fila na porta, então todo mundo que ia entrando ia fazendo high five, né? E eu falei assim, uai, que bexiga de treinamento esse aqui. Que negócio é de formação treinador, parece uma bagunça esse negócio, né? Paradigma, cara. Paradigma, né, cara? Preconceito. E aí eu falei, cara, deixa eu ver o que vai acontecer. E eu fui de fato com o copo vazio. De corpo e alma mesmo. Eu falei, não, eu quero viver isso aqui. Porque é caro pra caramba, então tem que valer a pena, né? Tinha que valer a pena. Tinha que valer. E aí, cara, fui quebrando muitos paradigmas, sabe? Muita coisa, forma de conduzir treinamento, a leveza do negócio, sabe? E aí, assim, a técnica, né, que tem lá no IFT, eu achei surreal, é muito bom. Inclusive, eu recomendo para quem quiser ser treinador, faça IFT. Que legal, cara. Porque é surreal. Que legal isso. E, assim, me desenvolveu muito. Não só como profissional, mas principalmente como pessoa. Porque, assim, ó, se alguém me dissesse que existiria ou que existia uma forma de eu treinar as pessoas que não fosse da forma que eu sabia, eu achava que era mentira. Não dava, na minha cabeça não existia essa possibilidade. Você estava tão já inserido, né, naquela metodologia que, aliás... Eu respirava aquele negócio. Cara. É uma metodologia, como você disse, centenária e reconhecida mundialmente, né, Bottura? Então não tem como também se desvincular disso. Não dá, né? Porque muita coisa precisa ter a respeito de valores, princípios, né? Isso é fantástico. E aí eu vi que lá tinha muita coisa diferente do tudo que eu sabia. E eu falei, cara, vamos sentir isso. E eu senti uma experiência muito boa. E foi aí que eu vi que conectava com o meu propósito de trabalhar a pessoa. E não só as tarefas que ela tinha que executar. E aí foi surreal, cara. Então, e aí que foi a virada de chave. Foi aí a virada. Porque você saiu de uma metodologia que tinha um princípio e foi para uma outra metodologia tão importante, tão poderosa, ou até mais quanto a que você conhecia, mas com outra característica ali, com outra realidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, eu tive muita experiência lá dentro e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a programação neurolinguística. Que naquilo assim, eu já estava lendo, né, o Tony Robbins, aquele Poder Sem Limites, né, então eu já estava conhecendo o livro, já tinha visto alguma coisa, mas era muito teórico. A hora que eu fui para o treinamento, eu comecei a vivenciar, e como é um treinamento para treinadores, tudo que você vivenciava, o professor te dizia o que era. Falou, isso aqui nós fizemos para essa situação. Então lá, quando você for treinar uma empresa, você vai trabalhar nesse contexto. Então todas as ferramentas que eu vivia era prática e com propósito. E era explicada depois. E eu falei, nossa, véio, olha isso, quanta bagagem, quanta munição agora eu tenho para trabalhar. Entende? E o meu maior medo era de não ter uma metodologia para mim. E aí eu consegui descobrir lá uma nova metodologia de trabalho para mim, inclusive dentro da programação neurolinguística. Caramba! Quanto tempo de treinamento lá? Foram 6 dias. Foi de domingo à noite até sábado à tarde. Aí você já voltou resolvido a vender o carro, vender a casa, montar a sua empresa, já construir prédio, já voltou mesmo? Foi doideira, cara. Porque assim, ó, eu sempre fui muito coerente, né? Em relação a crescimento. Inclusive, assim, eu percebi que eu já perdi muita oportunidade por conta desse excesso de coerência, né? Por excesso de cuidado. Mas assim, eu vim decidido que eu iria utilizar o meu poder interno, sabe? Que é de comunicação, de relacionamento e de ensino. Então eu falei, eu já tenho um relacionamento muito bom, eu tenho agora um método, eu tenho ensino, eu sei o que eu vou fazer e eu consigo entregar isso muito bem, porque eu falo bem, né? As pessoas no treinamento, por favor, não me entendam como arrogantes, mas eu percebo que isso é um dom, cara. Não, mas isso tá na cara, né? Isso é um Só dom. da gente conversar com você, a gente percebe isso, qualquer pessoa. E você sabe que é interessante, cara? Eu gosto de falar sobre isso porque, assim, ó, uma vez eu aprendi com um desses magos da internet que fala assim, ó, o teu bloqueio tem conexão com o teu propósito. E quando ele falou isso a primeira vez, eu falei, será? Pensei comigo. E aí depois eu percebi, cara, que de fato, olha só que interessante. Hoje eu ganho a vida falando. Mas até 22, 23 anos de idade eu não falava em público, mas de jeito nenhum. Você tinha vergonha? Não, eu tinha trauma. Entendeu? Eu não falava, mas de jeito nenhum. Olha isso. Não falava. Nossa vida, pra você ter ideia.
com 5 anos de idade, na formatura do pré, tinha que falar um jogral, sabe? Uhum. Tinha que falar um jogral, todo mundo bonitinho lá, tinha que falar uma frase. E eu tava com vergonha de falar a frase que eu tinha que falar. Porque tinha que falar que eu tinha a cor da rosa, sabe? E eu dizia assim pra professora, mas eu sou menino. Como que eu vou falar que eu lembro? 5 anos de idade, eu lembro, cara. Como que eu vou falar que eu tenho a cor da rosa? Mas não dá, eu quero falar a frase do Luquinha, que lá ele fala que é azul, e eu sou azul. Não, mas já foi distribuída, não dá pra mudar. Eu lembro dela tentando me engambelar. E eu disse assim pra ela, professora, no dia eu não vou falar. Não, fala assim, acha. E foi no ensaio, sabe? No ensaio, eu me lembro, cara, era na igreja adventista, eu estudava na escola adventista. E aí eu falei, caramba, velho, né? Eu não queria, eu tava incomodado com aquilo. Porque assim, em casa, meu pai, meu irmão mais velho, sabe? Família de homem ali e tal. Eu falei, eu não vou fazer esse papel de menininha, o preconceito, né? Que tá arraigado na sociedade, né? Eu não vou fazer isso, né? Tinha aquele preconceito de menino já, olha aí. E aí, cara, eu falei, não, pera lá, eu não posso ficar parado nisso, né? E fiquei naquela, e na hora que chegou a minha vez, com a igreja lotada, a formatura, as famílias, sabe? Os parentes veio pra assistir. Eu não falei, mano. Não falou, mesmo, segurou. Fiquei aqui, peguei o microfone, passei pro lado e, cara, ficou aquele vácuo ali, não falei. E eu olhava pra igreja assim, na hora, eu acho que eu tava roxo de vergonha, né? E eu lembro que passava na minha cabeça assim, né? Que bonitinho, tá com vergonha, né? Eu olhava pra cara deles e eu tava em pânico. Sabe, eu queria sumir dali. Isso, não, de certa forma, marcou demais a sua história, né, cara? Isso te deu Poderia ter te trazido, como de fato trouxe, por um tempo, um bloqueio, né? Até para você falar em público e tudo mais, mas você foi descobrir como resolver isso, né? Como é que poderia... Então, eu tô contando isso para você porque eu já descobri tudo isso. Mas a minha infância, adolescência e juventude, eu só era travado, tímido, complexo de inferioridade pra caramba, mas não sabia por quê. Entendi. Eu só me sentia mal, cara. Eu não chegava perto de pessoas importantes, eu tinha muito receio. Caramba. E assim, coincidiu que na época meu pai passou por uma quebra financeira. Então, assim, a gente tinha muitas posses, sabe? Pai tinha rancho no Pantanal, tinha caminhões, tinha frutaria top, tinha caminhonetas e carros, casa boa. Meu pai teve muita coisa. Então, assim, ali nessa época da formatura tinha tudo. Aí passou um tempinho, cara, meu pai quebrou, velho. Perdeu as coisas. Quebrou e quebrou quebrado. Meu pai ficou quase 2 anos e meio sem trabalho, cara. E com 3 filhos pequenos. Meu irmão com 10, eu com 5. Meu irmão com 1, 2 anos novinho. Foi assim, doideira, cara. Foi uma época terrível. E aí, então, assim, o início da pré-adolescência foi de doação, cara. O pessoal ajudando, a roupa velha, sabe? Que os outros doavam. Então, assim, foi difícil, cara. De onde que você é, Botura? Eu sou de Naviraí, cara. Naviraí? Interior do interior. Interior de Mato Grosso do Sul. Já divisa ali com o Paraguai? Ali, como é bem que... pertinho. É bem pertinho. Ali eu tô entre Dourados e Guaíra. Dourados e Guaíra. Tá bem no meio ali. E ali a gente faz a fronteira, né? Pertinho de Itaquiraí, de Eldorado, Mundo Novo, que é tudo aquela costa ali, região sabe? sul, né? É, região sul do estado. Extremo sul já. E você passou a vida toda ali? A vida inteira, cara. Nunca imaginei na vida que um dia ia mudar. Então, como é que você chegou em Três Lagoas? Foi fantástica. Essa história foi incrível. Porque assim, ó, lembra do time, do vergonhoso? Então, assim, 2003, 2004, eu era empacotador de supermercado. Porque assim, novão, molecão, era o emprego que eu tinha, era o que eu fazia. Não gostava de estudar. Fui ser empacotador de supermercado. Deu risada, né? Você não gostava de estudar? Não. Fui ser empacotador. Trabalhei de empacotador uma época, né? Assim, um pouco antes disso, meu pai se ajeitou, ele abriu alguns negócios, sabe? Ele sempre empreendeu. Meu pai tem um espírito empreendedor, sabe? Inclusive, hoje ele tem um restaurante lá em Naviraí. Vai fazer 12 anos. Como que é o nome dele? Rubens. Seu Rubens. Rubens Botura. Um abraço pro seu Rubens Botura aí. Tá lá em Naviraí, ele tem um restaurante, chama Restaurante Saboriarte, sabe? Ele e minha família toca lá. Trabalhei com ele um tempo. Legal. Mas antes disso, sabe, ele foi empreender, ele abriu um mercadinho, uma frutaria, e se tornou um mercadinho, aí ele incorporou uma açougue. Foi jóia ali nos anos 2000, sabe? E aí ele passou, saiu fora, tinha outro projeto, foi trabalhar com outro propósito, e aí eu fui trabalhar como empacotador no supermercado, lá de Naviraí, chamava Bem Bom, hoje não existe mais. Um dos amigos que era dono, o Joey, hoje mora em Prudente, e ele é franqueado da MyCook, parceiraço. Que bacana. E aí trabalhei para eles uma época e assim, suava muito, cara. O mercado sentia um movimento surreal, era muito cansativo, sabe? Eu lembro de 14 anos, não sei se posso falar, mas com 14 anos eu ia pegar a moto, fazer entrega dia de domingo, porque as entregas ficavam de sábado pro domingo. Imagina, molecão fazendo entrega, cara, doideira. Mas naquela época rolava, né? Podia, né? E aí, enfim,
fiz isso, e aí e sempre nessa timidez, né? Eu sempre ficava com o pior, porque eu não gostava de exposição, né? Muito tímido, né? Sabe? Então, eu fui trabalhar como vendedor uma época numa loja de imóveis, e aí foi 9 meses de trauma, assim, foi terrível, sabe? Porque eu era muito ruim, eu era um péssimo vendedor, sabe? Caramba. Nossa, eu não gostava de atender, era muito difícil pra mim, cara. Inacreditavelmente, hoje você treina vendedores, Pois né? é, A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco aí. E aí eu era um péssimo vendedor por conta do bloqueio. Aí fui mandado embora, né? Lógico. Não gerava resultado, né? Aí passou um tempo, fiquei um tempo parado. Meu pai trabalhava com os caminhões, fiquei ali dando a mão em casa no que eu podia ali com eles. E eu fui trabalhar de novo depois numa loja de calçados. Foi aí que começou a carreira, assim, sabe? Nesse período, em 2006, que eu fui trabalhar nessa loja, eu me lembro ali, entre 2006 e 2007, eu bati o carro do meu irmão, sabe? Uhum. Fui levar meu pai na fazenda, que ele tinha perdido o horário, porque o caminhão dele estava na fazenda, e ele tinha perdido o ônibus para ir até o caminhão, porque o caminhão estava carregado. E aí eu fui levar ele, né? Era um domingo de madrugada, na volta eu capotei o carro do meu irmão. Cara, pensa, velho. Putz, eu tava namorando, já querendo casar, sabe? Eu já tinha uma moto, já tinha feito 18 anos, já tava com a minha habilitação, com a minha moto, trabalhando nessa loja lá. Inclusive encontrei o que foi meu gerente lá, esses dias lá em Naveri, eu fui pra lá e encontrei o meu antigo gerente lá no restaurante, o Júnior. E aí, olha só, eu falei, cara, bati o carro do meu irmão, Mas velho. você machucou, cara? Ficou Cara, mal? não, foi superficial, assim, sabe? Foi umas pancadas fortes, né, mas graças a Deus não foi nada grave. O carro arrebentou, sabe, capotou algumas vezes. E aí eu falei, cara, eu preciso devolver o carro do meu irmão, cara. Falei, e agora? Agora ferrou, né? Não, o dinheiro que eu ganho paga a moto, paga umas despesas e acabou. Não tenho grana pra ajudar meu irmão. Falei, e agora? O que eu vou fazer, bicho? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a pensar, né? Falei, putz, aqui na loja eu não consigo aumentar meu faturamento. Eu era vendedor de sapato. Putz, eu ficava limitado ao que os clientes entravam na loja. Não tinha o marketing que tem hoje, né? E eu fiquei naquela, falei, puxa vida, eu preciso de alguma coisa. E aí fui pesquisar e encontrei um trabalho que era para representar a empresa Adams, sabe? Que vende house, Trident. Sei. E aí era para fazer aquela linha ali de Naviraí, Itaquiraí, aquela região de fronteira. Trabalhando como vendedor. Como vendedor. Então eu trabalhava com a Kombi, a pronta entrega. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui dirigir, cara, eu tinha batido o carro do meu irmão e não tinha mais pego estrada. Fui pegar a estrada com a Kombi, velho. O duro é Ela isso, tinha né? férias no volante, sabe? O cara sai de um acidente e o destino coloca uma Kombi. O cara sai de um acidente e o destino fala assim, não, agora você vai dirigir, agora você vai aprender mesmo. A Kombi não tinha folga, ela tinha férias no volante. Eu lembro das baixadas que dava assim, eu com aquela Kombi carregada de chiclete, velho. Nossa, parecia que eu ia cair dentro do rio, mano. E eu falava, não, bicho, eu preciso fazer. Só que assim, olha só que interessante, aquela linha que eu atendia lá, ela tinha ficado anos sem vendedor, sabe? Então era muito comum o pessoal comprar direto do Paraguai. Entende? Então, assim, não tinha mais um vendedor que ia vender Trident. Então, o que eles faziam? Ia no Paraguai e pegava, muito mais barato e pegava a quantidade que eles queriam. E aí começou eu a vender lá a areia no deserto. Putz, comecei a vender... De Kombi. De Kombi. Bicho, não virou. Fiquei 9 meses, consegui ser mandado embora. Conseguiu. Por quê? Porque eu não conseguia ficar longe, cara. Consegui assim, eu era obrigado, né? Então eu ia, eu ficava na cidade, mas tipo assim, a hora que dava eu voltava embora. Você vazava, eu né? queria ficar em casa. E não rolava, cara, não rolou. Consegui ser mandado embora de novo. E aí falei, putz, e agora? O que eu vou fazer, velho? Meu Deus. Aí entrei numa enrascada lá, sabe? Numa empresa multinacional também, que era para ser representante comercial. Só que ela fazia concorrente com ela mesma, sabe? Ela tinha uma mega distribuidora e uma pequena distribuidora, só que era da mesma. E aí os clientes que tinham maior poder aquisitivo, o outro vendedor entrava. E eu ficava tentando. Patinando. Primeiro mês, cara, não ganhei nada. Falei, nossa. Aí os caras falaram, não, você é só representante, não tem vínculo com você. Eu falei, nossa, tá louco. Sabe o que eu fui fazer, mano? Fui ser motorista de ônibus. Caraca! Nesse meio tempo, porque assim, meu pai sempre teve caminhão e tal, e eu falei, bom, eu vou tirar minha habilitação, porque vai que um dia precisa. Não, você falou, eu vou superar esse negócio de dirigir mal de carro, né? Depois da Kombi, você já foi pro caminhão. Não, fiquei bom. Depois da Kombi eu fiquei top, motorista. Hoje você deve ser um motorista fudido, né? Aí, olha só, tirei minha habilitação nessa época, e eu me lembro, né, que nesse meio tempo meu pai tinha comprado um ônibus para fazer a portaria da usina lá. E aí um dia... Mas tem usina de etanol? Tem, de açúcar e etanol. E etanol. E eu me lembro que um dia meu pai se machucou, não lembro o que aconteceu com ele, e ele precisava fazer a linha. Ele falou, senhor Rodrigo, você não leva o ônibus para mim?
Eu falei, vamos lá, você vai comigo pra falar onde que é a linha? Ele falou, vou. Eu falei, então vamos. Rapaz, eu me lembro até hoje, cara, a tremedeira na minha perna. Eu não conseguia colocar a primeira no ônibus, velho. E a embreagem era dura demais, cara. E aí não engatava, sabe? E o pessoal aqui dentro eram os motoristas dos caminhões, né? Da usina. Vixe. Que acabavam me zoando. Ô, motorista, atropelou um gato. Ô, motor, o que é isso? Velho, pensando no desafio. Mas eu fui, cara, com aquele frio na barriga, aquele medo, aquela insegurança, assim, ó. Porque eu não gostava de dirigir, sabe? Eu não gosto, né? Deixa quieto esse negócio. E aí eu fui. E depois disso, precisei. Falei, bom, preciso... Não meu irmão... bateu o ônibus, não capotou. Não, graças a Deus, nada disso. Aí, bem nessa época, meu irmão falou... Meu irmão chama de Zé. Falou, Zé, o Paulão, que era patrão dele já na época, ele tava trabalhando com o Paulão. Ele falou assim, o Paulão tá precisando de um motorista, cara. Você não quer ir pra lá? Eu falei, eu tô precisando trabalhar, né, bicho? Vambora. E aí fui fazer linha daí com outro ônibus, que era aquele, sabe aqueles ônibus antigão com o teto baixo, assim? Que a janela é até meio tortinha de lado? Daquele lá. Trabalhei uma época com daquele lá, sabe? Fui fazer portaria, fui trabalhando. Aí a usina foi vendida, aí perderam a concessão, sabe? Aí fui dispensado daquela empresa, mas daí entrei na empresa nova que assumiu. E aí começou o negócio, cara. Começou inconscientemente. Porque eu via o negócio, assim, ó, o pessoal que chegou para assumir essa portaria, eles estavam perdidos. Porque, assim, ó, um dia foi um monte de terceirizado, no outro dia era uma empresa só exclusiva para fazer tudo. E essa empresa nova que chegou, eles não sabiam onde era a linha, o que fazia, os macetes do negócio. E eu me lembro, assim, que na época o Gildazo era responsável lá, e eu ficava dando palpite. Falou, Gildazo, ó, isso aqui seria assim. Você já tinha uma certa experiência? Já, eu tinha trabalhado mais de ano nisso aí. E aí eu acabei entrando nisso, sabe? Eu era o suporte ali, fiquei um período ali, pouco tempo, mas fiquei dando suporte pro Gildazo. E eu me lembro dos motoristas me ligar no final de semana. Ô, Botura, deixa eu de folga amanhã, porque... Eu falei, mas eu sou motorista, pô, pera lá, eu não posso fazer isso, não é eu, tem que ligar pro Gildazo, ele que é o cara. E aí eu falei, mas peraí, né, tem coisa aqui. Aquela timidez, todo aquele medo, que quando o pessoal falava assim, o motorista, avisa o pessoal do ônibus aí que amanhã vai entrar 20 minutos mais cedo. Não, entra aí, avisa aí, pode avisar. Eu abri a porta pra eles avisar, porque eu não tinha coragem de dar o recado, cara. Eu era muito tímido, eu não falava em público nem com os passageiros, bicho. Então assim, era um desafio, cara. E aí foi nisso, sabe? E aí, depois disso, cara, olha só que interessante. Eu conheci a minha atual esposa e aí eu falei, putz, cara, eu preciso dar um norte na vida, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E aí eu consegui um trabalho como vendedor na Erva Campanário, lá em Naviraí, que é a erva é de lá, sabe? Fábrica de lá. O famoso tereré. Então a Campanário, a Erva Campanário é de lá, então eu consegui um trabalho como vendedor. Então lá comecei mesmo. a fazer a linha na cidade. Fantástico, porque nesse período meu pai já estava terminando de construir o restaurante dele. E aí eu conseguia ajudar. Então na hora do almoço eu ia lá para ajudar ele no restaurante. Então eu dava uma mão, fazia entrega, eu ajudava ele, não precisava atender mesa, recebia no caixa, sabe o restaurante pequenininho? E aí, olha só que interessante, um pouquinho tempo depois, um amigo, ele fazia linha de estudante para Dourados, levava de Naviraí para Dourados, estudante para fazer faculdade. Então eu trabalhava durante o dia na Erva, na hora do almoço eu dava uma mão no restaurante, no final do dia eu ia para Dourados levar os alunos, cara. Então pensa que loucura, foi alguns meses assim, de 5 da manhã a 1 da manhã. Foi doideira, mas... Você conseguiu devolver o carro pro seu irmão? Cara, consegui, velho, eu consegui. Nessa época, nesses 9 meses que eu fiquei lá, trabalhando na fronteira lá, eu quase tripliquei o valor que eu ganhava, né? Porque, assim, tinha muita oportunidade. Como eu tava fora, tinha vários adicionais. E nós conseguimos reformar, sabe? Ajeitou, enfim. Depois fez uma negociação boa para vender. E ele vendeu esse carro e trocou nesse ônibus que eu fui fazer a viagem pro meu pai. Lembra que eu falei que eu fui apartamento? Então, ele trocou o carro nesse busão aí. Cara, foi loucura. Mas, enfim, valeu a pena. Consegui restituir o bem dele. Mas foi um desafio, cara. Não ficou devendo nada. Não. Mas e a sua chegada em Três Lagoas, cara? Eu cheguei aqui assim, ó. Lembra que eu te falei que eu trabalhava em 3 trabalhos? Chegou um momento que meu pai falou assim, Rodrigo, eu não consigo mais ficar sozinho aqui. O restaurante cresceu, cara. Já fazia uns 2 anos e tal. Ele falou, ó, preciso de ajuda. E eu falei, pô, mas e aí, né? Eu tô ganhando bem nos outros negócios e tal, vou abrir mão. Ele falou, não, cara, me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Aí eu lembro, né, que na época eu renunciei até um pouco do salário para ficar ajudando ele ali. E ali começou a caminhada, porque o restaurante cresceu muito, a gente começou a ter uma equipe grande, a gente chegou a ter 46 funcionários, sabe? E a gente trabalhava em 2 turnos, né? Trabalhava no almoço até a noite.
E, então, assim, tinha muita gente para dar conta. Então, a timidez não cabia mais. Não dá mais para eu... Você foi obrigado ali a resolver. Aí um dia eu fiz o Empretec, isso. cara. Eu fiz o Empretec do Sebrae, foi fantástico, assim, me abriu o horizonte, me ajudou muito a romper barreira de comunicação, sabe? Aí eu comecei a olhar para trás e pensar, por que eu tenho tanta dificuldade de comunicação? Foi nesse momento que eu tive que me expor, né? E depois, um pouco que eu fiz o Empretec, um amigo fez o treinamento Dale Carnegie lá em Naviraí. Aí ele me indicou, ele falou assim, ó, Rodrigo, eu fiz o treinamento, é bom pra caramba, você tem que fazer. Eu falei, então vamos fazer, ué, né? Vamos fazer. E aí fiz o curso. Cara, foi assim, uma experiência incrível. Você fez lá em Naviraí mesmo? Fiz lá em Naviraí como participante. Eu me lembro que na metade, assim, da minha participação, eu cheguei no trainer, que inclusive é o Márcio Viegas. Pô, ele foi meu trainer lá. Grande Márcio. E aí... Um abração pro Márcio Viegas. Já tá devendo pra nós aqui uma visita. O Márcio abandonou nós aqui. Vem pra cá, Márcio. E aí eu falei pra ele, falei, Márcio, como que eu faço pra fazer o que você faz? Sabe por quê? Porque assim, ó, lembra que eu falei que eu sempre li a Bíblia, sempre gostei disso? Na Bíblia fala assim, ó, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como que amo o próximo? O que eu tenho que fazer então? Então, tipo assim, eu vou lá na loja comprar uma roupa, ao invés de eu comprar uma camisa pra mim, eu compro outro. Ao invés de eu comprar uma comida pra mim, eu compro pra outra. É isso que é amar o próximo? O que é amar o próximo? Porque era muito vago isso na minha cabeça. E eu vi que com o método, eu falei, eu entendi isso aqui, cara. Sabe, os princípios ali de relacionamento, de comunicação, como é que se lida com as pessoas. Eu falei, cara, isso aqui é interessantíssimo, isso aqui vai de encontro com o que eu penso. E aí eu pedi pra ele, falei, o que eu faço pra ser treinador junto com você? Aí ele me direcionou, né, fizemos uma entrevista e tal. E aí terminei o treinamento no final de 2015, 2016 eu comecei a fazer a formação. E no final de 2016 eu recebi o convite de assumir Três Lagoas, né? Pelo instrutor, na época, o gerente de Aero Taiguara. Falou, você quer assumir Três Lagoas? Falou, cara, é um desafio, né? Eu já tinha tido 2 turmas aqui antes de eu vir pra cá, mas daí não tinha continuado, né? Ele falou, você quer assumir? Você vai pra lá e tá com o pau. Eu falei, bicho, sei lá, vamos ver, né? Não sei, né? Sou tímido pra caramba, não sei fazer esse trem ainda, né? E aí na formação eu aprendi o método, aprendi muita coisa e vim pra cá, cara. Em 2017 eu montei a primeira... Confiou mesmo, acreditou e veio. Assim, eu não podia dar errado. Não podia dar errado. Se desse errado aqui, lascou. Foi um ato de coragem muito grande, né? Porque você estava efetivamente estabilizado lá, trabalhando com seu pai, tinha, né, a família ali. Tinha dado umas cabeçadas, sabe? Um pouco antes dessa proposta, a CCR estava fazendo a duplicação no 63. Então, assim, grande parte das refeições dos operadores era a gente que fornecia. Então a gente entregava muito Marmitex todos os dias, sabe? Era muito top. Mas chegou num momento que eu me perdi nisso, sabe? Comecei a gastar grana e gastando, e aí de repente a CCR falou, parou, vamos dar uma diminuída nas obras aqui e tal. E aí num dia eu vendi 500 e tantos Marmitex, no outro dia eu vendi 70. Não. E aí falou, acho que eu me quebrei, hein? Pera lá. E aí eu me vi diante de uma quebra assim, bem grande, me arrebentei, sabe? Não aprendi, né? Eu falei, poxa, eu tô lidando errado com a grana. Enfim. Mais uma lição da vida, né? E aí, então, assim, tinha feito um monte de negócios na época, eu precisei desfazer, sabe? Então, eu não tava numa fase muito boa, né? Quando eu fiz o curso, eu não tava numa fase financeiramente, assim, não tava legal. Tinha casado, um filho pequenininho já. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim nessa que, putz, cara, é uma grande oportunidade, deixa eu surfar essa onda. E foi aí onde eu entrei, que eu não podia dar errado. Tinha que dar certo. E aí eu cheguei aqui em abril de 2017, dia 21 de abril. E que tal Três Lagoas, cara? Você já conhecia a cidade? Já tinha alguma noção do que é isso aqui? Como que foi essa chegada para você também? Passei uma vez aqui de caminhão com o motorista do meu pai, indo para Ituiutaba, e eu me lembro de ter passado aqui pelo Cristo, aqui, posto fiscal, e fomos. E eu me lembro, nessa vinda, eu vim dirigindo, né? Eu era menor, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, mas como era a terceira viagem da semana, o motorista estava com muito sono. Ele falou, vamos comigo, vai que eu durmo, você dirige. Eu falei, mas eu nunca dirigi caminhão. E aí aconteceu, né? Aconteceu dele sentir sono, e eu peguei esse caminhão de madrugada e vim dirigindo, e eu me lembro que eu dirigi até um pouco antes do posto fiscal, que tinha que passar, carimbar a nota, enfim. E foi o contato que eu tive com Três Lagoas. Nunca tinha vindo aqui. Não conhecia a cidade, não tinha noção de potencialidade, nada. Absolutamente nada. E aí você chegou aqui então para montar essa turma. Você já tinha clientes, já tinha possíveis pessoas que fariam o curso, ou você foi construindo isso aqui? Na verdade, tinha algumas pessoas das 2 turmas anteriores, né? Que serviu de base, de contato.
Mas fixo, certo, assim, não. Né? Algumas clientes de Dourados que tem a concessionária aqui, por exemplo, a Sutelha, né? Tem lá, tem aqui. Tinha algumas pessoas que já tinham feito lá, que já teriam uma ideia de colocar uns 4 ou 5 aqui. Mas a turma, o ideal era 24, né? Então, assim, tinha muita coisa para fazer. E quanto tempo você ficou, cara, fazendo isso aqui? Eu fiquei de 17 a 21. 17 aqui, né? De 17 até o início de 21. E foi muito bacana esse período, porque eu me lembro, assim, até de você comentar comigo, que as turmas fechava rápido, o pessoal queria mesmo conhecer, era bem recorrente. Né? É porque a gente sempre trabalhou com muita indicação, né? Uhum. Então a gente prezava bastante a satisfação do cliente na turma, e no decorrer do treinamento a gente fazia alguns acompanhamentos, e nesses acompanhamentos a gente pedia indicações. Cara, tá fazendo sentido? Tá. Tem alguém que você quer indicar? E nisso vinha a próxima turma com bastante frequência. Então nesse período eu fiz 22 turmas do Dale Carnegie Course, que é a turma aberta, né? Mais uma duas de apresentações de alto impacto e uma de liderança. Né? Que esses treinamentos de avançados era o Taiguara que entregava. Eu só dava o Dale Carnegie Course. E quando você chegou em Três Lagoas, você teve certeza que você tinha tomado a decisão correta? A cidade te surpreendeu de alguma forma positiva ou não? Você teve os perrengues também? Cara, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que antes de eu vir para cá, a gente falou com uma pessoa que era lá da igreja, ela deu uma palavra para nós, sabe? E aquela palavra, Isaías, alguma coisa, eu não lembro onde está na Bíblia, Isaías 41:10, eu acho. Uhum. E eu falei assim, poxa vida, eu acho que eu tenho uma referência aqui, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, eu vim para fazer dar certo. Então, na minha cabeça, não tinha como dar errado. Não tinha possibilidade de eu não conseguir montar as turmas e voltar embora. Não dava. Eu não tinha condição financeira, não tinha cara, entende? E em relação à família, eu falei, cara, eu não posso permitir que a minha família passe por isso, né? Então tem que dar certo. E aí eu vim que eu estudo nada, cara. Quer dizer, tudo, né? Fazer dar certo. E eu me surpreendi muito com a cidade, cara. Fazer dar certo, né? A cidade me abraçou, cara. E assim, de cara eu já entrei na AGE, né? Porque o Laerte, que era um dos clientes que já tinha feito treinamento, que era inclusive da Sutelha, o Laerte me apresentou na AGE. E aí eu me associei na AGE e a partir dali, cara, eu me lembro que na primeira turma tinha 8 ou 9 pessoas da AGE, na segunda turma tinha mais umas 7, 8, e assim, todas as turmas eu sempre consegui trazer muita gente da AGE. E você tá na AGE praticamente desde o início dela, né? Ela começou acho que 15 ou 16, eu não me lembro. Tava no começo ali. Eu cheguei, eu me lembro. Eu até falei pro jurado que as reuniões eram lá no SESC Senat, né? Uhum. Eu me lembro que um dia eu fui na reunião e o jurado falando lá, falei, quem que é esse pedreirão aí, né? Falando, né? Foi a impressão que eu tive dele de cara, né? E aí depois eu fui conhecendo o potencial do cara, falei, rapaz do céu, o cara é surreal, o cara é fantástico. Juradão, e eu grande abraço pra ele. E eu não conhecia ninguém, cara, sabe? Não tinha relacionamento. E foi, assim, fantástico, cara. Foi uma experiência, assim, incrível, sabe? De conhecimento, de expansão mesmo, sabe? Pessoal. E a minha família também, minha esposa sempre abraçou. Eu me lembro que eu estava num evento interno da empresa e aí foi onde eu recebi a proposta de vir para cá. Uhum. E eu liguei para minha esposa. Eu falei assim, amor, acabei de receber um convite, né? Se for para ir embora para outra cidade, o que você acha? Ela falou assim, tô com você. Tô contigo. Onde você for, eu vou junto. Eu falei, nossa, era o que você precisava ouvir, né? Era o que eu precisava ouvir. Porque, assim, cara, olha que interessante. Eu me lembro que no início das turmas, das montagens das turmas, eu ficava em pânico, né? Porque eu já tinha aprendido a dar o curso, né? No ano que eu fiz a formação. E lá em Naviraí eu vendi para os meus relacionamentos, né? As pessoas que eu conhecia, eu indicava, só que o Márcio ia vender. E eu sempre ia com o Márcio. Então, assim, eu aprendi vendo fazer, mas eu não fazia. Uhum. E aí chegou no momento que eu tinha que fazer, cara. E aí eu saí em pânico, né? E olha que interessante, depois eu descobri, né? Que depois que eu saía de casa, minha esposa ficava orando. Oh, Deus abençoe o Rodrigo pra ele ter coragem, pra ele fazer, pra ele conseguir. E aí, toda vez que eu fechava uma inscrição, eu mandava pra ela, mais uma. E ela comemorava, vibrava, chegava à noite em casa, que legal, deu certo. E assim, foi um período de muito esforço, cara. Eu me lembro que eu parava o carro aqui embaixo da sombra ali do Madrugadão, e com a lista dos agistas que o Laerte tinha me passado. E eu liguei para um por um, cara, me apresentando, pedindo para marcar visita, sabe? Então, assim, foi dali que começou, cara. Foi dali que começou, sabe? Então, assim, foi muito suor, cara. Foi muito suor. Inclusive, o Rômulo da Ribas Peças, ele ri de mim. Ele fala assim, ô Gordão, eu lembro que você chegava na loja lá para uma bola marrom nas costas, assim, sabe? Porque a minha camisa suava, cara, no banco do carro, sabe?
E eu vim com um carrão velho, cara. Tinha um Mondeo 97 quando eu vim pra cá, sabe? Pensa que sofrimento. Eu parava o carro longe, né, quando eu ia atender os clientes. Agora tá todo mundo sabendo, né? E aí, assim, ó, andava com o ar desligado pra economizar, né? E as costas molhavam e ficava sujo, né? O bancão antigo, né? E o Romulo me zoava. Ô, Gordão, essa bola marrom nas costas aí, velho. Nem faz calor em Três Lagoas, cara. Por que você suava? Quase nada, né? Foi uma das surpresas, né? Falei, meu Deus, que lugar quente. Isso aqui tem um sol pra cada um. Na Viraí é menos quente. É menos quente. A região mais sul, né? Ela é mais tranquila. Um clima, assim, hoje tá meio igual, né? Mas, assim, eu não tinha esse contato com 46, 47 Cara, graus, e aconteceu com você, acho que igual aconteceu com a gente, de apaixonar por Três Lagoas, porque a gente apaixona, né, por isso aqui, né? Cara, olha que É impressionante o quanto as pessoas que vêm aqui, que dão certo, gostam daqui e não querem ir embora mais, né? Não, olha só que interessante. Eu vim pra cá por conta da empresa. E aí chegou no momento que eu não tava mais na empresa. Falei, e agora? Não tem mais motivo de estar aqui. Não tem mais motivo de estar aqui. E aí algumas pessoas perguntaram, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, que eu vou fazer o quê? Não, você vai voltar embora? Embora pra onde? Não vai voltar pra Navira? Eu falei, você tá doido? Eu vou sair da minha cidade? Eu vou sair da minha casa pra ir pra... Não volto mais não. Então, assim, de fato, cara, me apaixonei por esse lugar, cara. Esse lugar é incrível. Você cara. já tinha na mente que de um jeito ou de outro você... Não, é aqui, meu lugar é aqui. estabeleceria. Meu lugar é aqui, que não tem conversa, cara. Não, eu sou apaixonado por esse lugar. O clima, sabe? O povo daqui... sem contar a gratidão, né? Porque foi muito desafiador no início e deu certo. Então, cara, eu devo muito a esse lugar. Então, assim, não tenho vontade nenhuma de ir embora daqui, cara. Cara, depois você teve uma fase em que você montou uma agência de marketing. Aham. Isso aí, como é que foi esse rolê? Vou te contar. Como é que foi esse rolê aí? Vou te contar. 2020, cara. 2020. Aliás, a gente quase trabalhou junto nessa agência. Foi mesmo. Tinha perspectiva de parcerias e tal. Sim. Então, o Márcio teve a ideia, né, numa agência de marketing, e aí ficou dividido, né, ele como administrador, né, tinha o Lucas, que era o web designer, né, o arte finalista, enfim, o responsável ele era o publicitário da agência, eu fazia o comercial, e o Hélio fazia o gerenciamento das postagens, organizava todo esse fluxo aí. Inicialmente foi assim, e aí foi saindo sócios, né? Foi saindo, e acabei ficando sozinho no negócio. Sobrou pra você. Eu precisei aprender, né? A fazer o marketing. Foi muito bom, porque foi um baita desafio, né? Eu precisei aprender e, de fato, eu aprendi a fazer. E hoje eu faço o meu, né? Inclusive, eu consigo fazer desde uma arte no Canva até, por exemplo, fazer um gerenciamento de tráfego, né? Então, eu aprendi bastante. De mercado foi muito bom. Mas a agência, na verdade, era só uma complementação. Uhum. O meu negócio principal sempre foi o treinamento, né? E a agência era uma complementação para servir esses clientes que já faziam o treinamento comigo. A agência não existe mais. A agência, na verdade, eu migrei CNPJ, né? Era 4 Marketing, eu chamo Solutions, Assessoria e Marketing. Uhum. O formato de agência, não mais. Não mais. Hoje eu tenho alguns clientes ainda, né? Mas o meu foco não é ficar com a agência. Você agrega, por exemplo, a agência como um plus ali para o que você oferece. Entra exatamente dentro do seu escopo, vamos dizer assim, né? Entra, mas assim, eu já não tenho mais braço para isso. Uhum. Entende? Então, não faz sentido, porque eu não sou publicitário, eu sou empreendedor. Sim. Então, eu me vi dentro do negócio que eu falei, bom, é interessante? Mas não é minha praia. Então, eu não vou gastar energia com que não me dá resultado. Cara, e como que é o seu trabalho hoje? Assim, o que você faz hoje? Como que é esse atendimento? Como é que você detecta que uma pessoa precisa de um treinamento comportamental? Assim. Ou são as pessoas que te procuram? Como que funciona isso mais ou menos na prática para a gente entender mesmo assim, direitinho? Eu não falo assim, eu não faço propaganda de treinamento comportamental. A gente fala de resultados. Uhum. Entende? Então as pessoas elas compram resultado. Então, por exemplo, hoje o meu trabalho, assim, desde que eu saí da empresa anterior, fiquei um tempo calado, né? Fiquei um pouco quieto. E nesse período eu comecei a fazer assessoria. Eu ajudava os empresários na tomada de decisão. Certo. Então a gente tinha reunião semanal, quinzenal, mensal, dependia do contrato. Uhum. E ali eu ajudava ele a organizar o negócio, certo? Então, em relação a pessoas, em relação a processo, em relação a negócio. Então eu orientava o cara ali, fiz uma mentoria. E fui fazendo isso, né? Fiz várias mentorias com várias empresas aqui. E foi algo novo para mim, foi um empreendimento novo, porque eu nunca tinha sido assessor nem mentor, eu só sabia dar treinamento. Uhum. E aprendi a fazer esse negócio. E fui desenvolvendo isso e eu percebi que a grande dor do empresário é basicamente o seguinte: ele
tem uma necessidade. Ele entende que ele precisa, por exemplo, qualificar a mão de obra dele. Só que ele não sabe fazer isso. Entende? Então eu fazia assessoria para ele ajudar ele a ter resultados, mas ele não conseguia implantar isso na prática, porque a mão de obra não acompanhava o raciocínio dele. E eu falei, cara, e agora? Né? Eu desenvolvo um empresário, ele aprende, ele resolve, mas a equipe não acompanha. Eu falei, então eu preciso ajudá-lo na execução desse negócio. E foi aí que entrou a retomada dos treinamentos para a equipe. Cara, que sacada, hein, bicho? Foi aí que começou. Uma baita sacada que você teve, cara. Foi, porque assim, ó, é a grande dor. Eu fiz uma live com o jurado ontem e ele até comentou. Eu vi, viu a live? Você viu? Vi uma parte. Ele até comentou assim, que é uma cidade de muitas oportunidades aqui. Inclusive de 2008 a 2016, ele falou, foi muita oportunidade. E de fato foi. Então tinha o cara que sabia capinar e ele aproveitou a oportunidade e hoje ele tem uma empresa que faz a capina de uma grande indústria. E hoje ele é chefe de vários capinadores. Exatamente. O cara que sabia arrumar uma geladeira, ele aprendeu a fazer isso aí e hoje ele faz manutenção nos freezers de geladeira das indústrias. Uhum. Aí tinha o cara que sabia mexer com ar-condicionado, ele aprendeu e hoje tem contratos milionários com as indústrias. Então assim, os caras eles sabem arrumar o negócio, mas não sabem treinar pessoas. E o grande desafio, cara, é a qualificação da mão de obra. Aliás, eu assisti uma parte da live ontem e uma coisa que me chamou muito a atenção é justamente isso que você está dizendo. É inacreditável como o atendimento em Três Lagoas ainda é um calcanhar de Aquiles, né, cara? Ainda é, cara. Ainda é. Ainda é, porque assim, e a gente passa por isso, cara. Às vezes a gente até comenta aqui como que você às vezes é mal atendido num lugar que você vai, como que a pessoa tá ali, mas parece que não quer estar, como que o gerente, o gestor ou o proprietário da loja não tem noção disso e não toma providências, né? Às vezes sabe e é refém, porque ele não sabe desenvolver a pessoa. Isso entra no escopo do seu trabalho hoje? Você treina tanto esse funcionário, esse colaborador, quanto o gestor, é isso? Para a gente entender, seria isso. Então. É exatamente isso. Então, você coloca os dois ali numa sala e fala, vamos se matar agora. Aí você ensina. Você ensina. Aí a carapuça serve, né? Para os dois. Então, sim, entra para os dois. Então, esse treinamento, inclusive tem um treinamento esse final de semana. Tem uma turma que vai acontecer. Turma fantástica, inclusive é a primeira que eu estou fazendo, chama treinamento de atendimento de alto impacto. Eu criei um método chamado método altitude. Rapaz! E esse método é o seguinte, a tua atitude determina a tua altitude. E olha que interessante, normalmente quando um atendente eu tenho atitude, não tenho altitude. Mas olha que interessante. O atendente, o vendedor, quando ele atende mal, ele está com uma atitude ruim em relação à pessoa que ele está atendendo. Então, assim, ele não vai muito alto. Ele é sempre o mesmo. Agora, quando você tem uma atitude boa em relação ao que você faz, você cresce. Então, por isso que eu acredito que a atitude das pessoas determina onde elas vão chegar. Sim. E aí, exatamente esse método que eu trabalho. Eu quero trabalhar o comportamento, a atitude delas, para que elas, de fato, cheguem onde elas querem chegar. Porque eu acredito, cara, de verdade, que todo mundo tem potencial inerente para chegar onde quiser. Tem. As pessoas têm possibilidade de crescimento. Ela só não cresce se não quiser, cara. Botura, agora eu vou te falar uma frase que eu já ouvi, inclusive de algumas pessoas que a gente conversa ou que a gente tem contato, né? Baseado nisso que a gente está conversando, que a gente está falando aqui, que às vezes a pessoa está num lugar, mas ela fala, putz, isso aqui não é para mim, eu estou insatisfeito, eu faço esse trabalho todo dia, chego 7 horas da manhã, saio 5 horas da tarde, não tenho reconhecimento, faço a mesma coisa todo dia. Existe uma forma dessa pessoa ser feliz nesse lugar ou realmente ela tem que entender que aquele lugar não é para ela, que ela precisa sair dali? Você trabalha esses potenciais também junto às pessoas que você atende? Essa palavra que você falou, uma palavra muito interessante. Você falou assim, existe a possibilidade dela ser feliz. E eu aprendi que a felicidade, ela não depende de onde você está, com quem você está ou o que você está fazendo. A felicidade depende única e exclusivamente do que você pensa. Entende? Então, a felicidade não depende, cara, de nada nem de ninguém. A felicidade é a forma como você raciocina a respeito da vida. É a maneira como você interpreta as situações da sua vida. Uhum. Então, existem muitas pessoas que são tristes porque elas enxergam a vida cinza. Mas tem uma pessoa do lado dela que vê a vida colorida. Mas como que explica isso? Se você comparar assim, compara duas pessoas com a mesma quantidade de dinheiro, de prestígio, de reconhecimento, uma pode estar feliz e uma chateada.
Já viu gente com grana, com sucesso chateada? É aquela história do copo meio cheio e o copo meio vazio? Coisa. É a forma como você enxerga a vida. É exatamente isso. Então, a felicidade não depende do que você está fazendo, onde você está ou com quem. A felicidade depende só do que você pensa. Entende? Isso tem a ver com o mapa mental, cara. Tem a ver com a mentalidade que você tem. Eu falo que todo mundo, quando nasce, é semelhante a um HD externo, sabe? Vazio, sem nada. E aí, como que a gente vai enchendo esse HD para ter as informações que a gente tem na vida hoje? Normalmente, pelo que a gente representa da vida, que é através do nosso visual, o auditivo e o sinestésico. Então, tudo que você viu, você interpretou de uma forma, baseado no que você ouviu ou baseado no que você sentiu. Então, assim, você viu uma cena que te gerou um sentimento. Você criou uma linha neural em relação àquilo. Então, todas as vezes que acontecer uma coisa semelhante, vai despertar o mesmo sentimento em você. Então, a nossa vida é programada dessa forma. As situações que vão acontecendo vão programando você. Isso desde criança, desde a barriga da mãe. Eu passei por um processo lá nesse treinamento, né, no IFT, que eu percebi uma situação que tinha acontecido no ventre da minha mãe. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu uma situação assim, assim, assado, nesse período de gestação? Quando eu estava na tua barriga? Ela falou, sim, aconteceu. Eu senti. Que coisa doida, caramba. Isso é um estado extremamente profundo, né? De ressignificação nessa experiência. Qualquer um de nós consegue ter essa performance, Rodrigo? É possível, nesses treinamentos, chegar nesse nível que você teve de consciência mesmo, de compreensão de si mesmo? É possível isso? Depende da entrega. Depende da entrega. Eu me lembro que lá na formação, no treinamento, tinha uma sessão lá, não é uma sessão, mas era um pedaço do curso, onde era trabalhado a hipnose. Cara, eu sempre fui de igreja. Esse negócio de hipnose tá errado, né? Eu não gosto dessas coisas não. Já era uma quebra de paradigma grande. Uma daquelas. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, eu não quero participar. E eu falei assim, cara, eu também não quero, mas eu vim para aprender, então eu não posso não participar. Eu vou deixar levar. Tô aqui mesmo, né? E eu percebi, assim, que o aproveitamento dessa pessoa que não quis participar foi muito menor frente a todos que participaram. Então, depende da entrega, depende da sua entrega. Então, qualquer pessoa que queira pode chegar nesse nível de percepção, de entendimento. Então, para concluir esse raciocínio que eu te falei, da felicidade, depende da forma como você pensa. Só que a maioria das pessoas não pensam, elas não analisam as próprias situações. Cara, a maior parte do tempo as pessoas só têm pensamentos, elas não conseguem pensar. Então, quando elas não se avaliam, elas não fazem uma visão interna de si mesmo, elas não enxergam ponto de melhoria. E tá aqui o grande problema. Porque normalmente a nossa cabeça, o nosso cérebro é muito prático. E ele gosta das coisas simples. Por isso que existe a tal da zona de conforto. Que dão menos trabalho, que dão menos sofrimento. Então, assim, por que eu vou mexer no negócio que já tá bom? Por isso que a gente fala que o bom é o empecilho para o excelente. Todo mundo pode viver o excelente. Mas as pessoas se conformam com o bom. Por quê? Porque o cérebro gosta do bom. Ele não quer desconforto. Ele não quer se expor. Então a pessoa tá lá na loja e é infeliz. Mas ela não quer largar. Mas ela não sai de lá e não muda o estado emocional dela em relação ao que está acontecendo. Entende? Então, tem um monte de gente que pode ajudar. Tem psicólogo que pode ajudar, tem hipnoterapeuta que pode ajudar, tem a religião que pode ajudar. Tem um monte de coisa que pode ajudar, mas a pessoa talvez não está aberta a isso. Então ela fica travada no sofrimento. Ela sofre, ela é triste, ela fica em depressão, ela fica magoada. Por quê? Porque é um acúmulo de pensamentos negativos que acontece involuntariamente. Na verdade, não é involuntariamente. A pessoa, para ficar, por exemplo, chateada com alguma coisa, ela tem que se esforçar. Ela tem que canalizar energia para aquilo. Assim como você canaliza energia para ficar feliz. Tá, os seus treinamentos eles são realizados em turmas. Em turmas. Como é que você consegue detectar todas essas características de pessoas, sendo que você tem um grupo até relativamente grande? Porque isso eu percebo, é muito individualizado. Como é que você consegue chegar nesse nível de compreensão do seu cliente ali, da pessoa que vai ser treinada, mesmo numa turma, mesmo com tantas pessoas? É baseado no método, entende? Então, existe um método. Existem algumas pessoas que vão acessar com isso. Existem outras pessoas que não vão acessar com isso. Por quê? Tem pessoas que são acessadas pelo que elas veem. Outras são acessadas pelo que elas ouvem. E outras pelo que sentem. Então, dificilmente você consegue pegar todas as pessoas fazendo uma coisa. Por isso que no treinamento a gente sempre trabalha o visual, o auditivo e sinestésico.
ela vê, então eu trabalho imagem, trabalho iluminação, né, slides, eu trabalho o som, tanto a minha fala como um som ambiente, como experiência vivida, que daí trabalha o sentimento. Então, assim, você aborda o assunto e você trabalha esse assunto dessas 3 formas, trabalhando o visual, auditivo e o sinestésico. Isso é possível fazer em grupo, mas se a pessoa também tiver interesse em fazer um treinamento individualizado, ela pode também. Pode. Aí, nesse caso, eu não digo que é um treinamento, eu digo que é uma mentoria, é um acompanhamento, é uma assessoria. Por quê? Porque isso é para um ponto específico, né? E normalmente a gente trata isso pós-treinamento, entende? Porque de repente a pessoa, ela identificou, mas ela não conseguiu destravar porque de repente ficou acanhada, ficou com vergonha, não conseguiu. Aí o que a gente faz? Vem no acompanhamento particular e trabalho individual. Então é possível trabalhar também cada individualidade, né? É possível. O que a pessoa consegue. Eu tenho um cliente que eu faço mentoria na empresa, na verdade assessoria, né? São 4 pessoas do gerencial, né? Familiares. E o responsável pelo negócio, ele não estava num estado emocional muito legal nos últimos dias. E eu percebi isso. Só que nas reuniões em grupo eu não conseguia trabalhar isso com ele. Então eu ficava limitado. Então eu via, dava umas deixas, né? Para tentar ajudar, mas não conseguia. O que nós vamos fazer? Precisei fazer uma reunião particular, exclusiva com ele. Sentei no sofá da casa dele. Sentou ali, sentou aqui, falei, cara, vamos conversar. E aí a gente vai falando, vai trabalhando, vai acessando o emocional, vai ressignificando a experiência, vai ajudando a pessoa. Ele falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tive esse entendimento a respeito dos negócios, entende? Então, essa é a sacada. O que eu levo para mim mesmo é que assim, todas as pessoas têm direito de se desenvolver. Então, eu não posso negligenciar isso, desde que ela queira. Ô, Botura, e quem pode ser seu cliente, cara? Você tem um foco de determinadas pessoas que podem procurar o seu treinamento, ou qualquer pessoa de qualquer área, de qualquer idade, de qualquer tamanho pode procurar esse treinamento? O meu treinamento, ele é para pessoas. Independentemente do que elas façam. Desde empresários, um funcionário, um gari lá, um cara, qualquer pessoa que entenda que precisa melhorar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, depende do treinamento. Existe treinamento exclusivo para atendentes. Deixa eu só fazer um adendo, pelo amor de Deus, nada contra os garis. Já tem um jornalista que se deu mal uma vez porque falou mal dos garis. Os garis são nossos heróis, pelo amor de Deus, cara. Eles são essenciais mais do que a gente, até que eles mantêm a cidade limpa. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de gari no sentido pejorativo, hein? Só para complementar o que você disse. Na cidade da minha família, tem algumas situações que acontece do gari não passar. Eita. Entende? Por quê? Porque assim, existe um déficit na empresa que faz a coleta. E aí, o que acontece? Cara, você ficar com lixo em casa, não dá, pelo amor de Deus. A nossa casa, você nunca faz um ambiente na tua casa para guardar lixo. Nunca. Então, o lixo fica lá. Você deixa na frente, deixa em qualquer lugar. É horrível. Então, o gari é indispensável. Gari, vocês são indispensáveis. Vocês são indispensáveis demais, tá? Pelo amor de Deus. Mas beleza, seguindo então, qualquer pessoa pode procurar... Depende do treinamento, tá? Então assim, eu tenho um treinamento chamado, um método que eu criei, né? Chamado Super Ação, que uma pessoa, ela vai para o treinamento para trabalhar esse potencial nela, essa quebra de paradigma e esse desenvolvimento emocional mesmo. Então é um treinamento de alto impacto emocional, ele é um treinamento de imersão, ele é bem diferente. Esse método está criado, porém eu ainda não trabalhei nenhuma turma com ele, entende? Então assim, é extremamente exclusivo. Eu já tenho algumas pessoas, né, para fazer o treinamento. Eu vou começar com um volume menor de pessoas, porque assim, é novo para essa nossa região. Então eu quero começar gradativamente para sentir talvez é o que eu falei no início, né? O excesso de cautela. Então eu quero começar dessa forma para sentir o feedback deles. Entende? Para daí eu masterizar esse método superação. Certo. Tenho esse método altitude que trabalha atendentes e vendedores, e tenho um chamado Essa Tal de Família, que daí é voltado para a família nos negócios. Puxa. Porque assim, normalmente é uma queda de braço, né? A pessoa que empreende, ela dá muito sangue no negócio e de repente ela se torna falho em casa.
E às vezes o contrário também é verdadeiro. A pessoa também fica muito em casa e o negócio vai decaindo porque... Então, com a minha própria experiência, eu e minha esposa, a gente criou esse método chamado Essa Tal de Família. Fizemos uma turma que foi a que eu comentei contigo, que você viu na Ágia, né? Vi. O dia que eu divulguei. Vi sim. Foi incrível, cara. A gente teve muito feedback É um positivo. treinamento que o pessoal vai... geralmente são os casais que fazem, É né? para casal. É para casal. Isso é para casal. Então, tudo voltado para essa mudança de comportamento. Cara, genial, velho. Genial. E aí a pergunta que não quer calar, é possível a gente pagar um treinamento desse? Tem que vender alguma coisa? Olha que pergunta fantástica, eu amo falar disso. Olha, eu gosto muito de falar de retorno de investimento, sabe? Porque o treinamento, ou qualquer curso que você for fazer, qualquer investimento que você for fazer, ele tem que dar retorno. Esse treinamento que eu fui fazer em São Paulo, eu fiz um projeto de retorno para ele. Uhum. E assim, na semana que eu cheguei, eu fechei um contrato que pagou. Entende? Então, todo investimento que você for fazer tem que ter um projeto de retorno. Porque senão sai caro. Uhum. E assim, ó, o que encarece um produto? Uma experiência ruim. Porque se você compra um produto e a experiência com aquele produto é boa, ele valeu. E geralmente você vai comprar de novo. Você vai comprar de novo. Agora, se a experiência não é boa, é caro. Uhum. Então, assim, ó, eu procuro trabalhar a experiência do cliente. Para quê? Para que tenha valor e não preço. Porque preço é muito subjetivo. Uhum. É caro o curso. Caro comparado a quê? Isso a gente trabalha na PNL, né? Uhum. Caro comparado a quê? Caro para quem? O que você quer dizer com caro? O que é caro para você? Entende? Entendi. Então, o que é caro? Entende? É exatamente esse ponto que a gente trabalha. Tá, o que você quer resolver? Qual é a importância de você resolver isso na sua vida? Qual é o impacto positivo que você vai trazer resolvendo isso? E se você não resolver, qual que é o impacto negativo? Então, esse é o treinamento que você precisa fazer, custa tanto. Você quer resolver isso? Quero, tá aqui. Eu quero fazer. Porque você ajuda a pessoa a entender. Porque normalmente, quando você fala de fazer um treinamento, é absurdo de caro. Cara, depende da turma, depende do treinamento, não tem um preço fixo. Depende do treinamento. Depende do lugar que eu vou fazer, depende de tudo. Isso que eu ia te perguntar, os treinamentos que você faz, você falou que você trabalha em 3 frentes hoje, né? Eles são em company, você vai até os locais ou você tem um espaço onde as pessoas vão até você, tem uma estrutura, como que é isso? Eu faço nesses 2 formatos. Eu faço o treinamento em company, né? Inclusive tenho... Você vai nas empresas, vai nos... que eu faço treinamento em company. E também tem turmas abertas, que é no ambiente... nosso, que lá nós recebemos os clientes. E você tem esse espaço já? Esse ambiente, esse espaço depende do propósito da turma. Entende? Então, assim, eu fiz uma turma em hotel. E aí eu tô uma expectativa de fazer uma turma no rancho. E aí tem uma turma que vai acontecer nesse final de semana, que vai ser esse final de semana do dia 23/7, tá? Que vai acontecer, por exemplo, no Centro Empresarial do SESI. É um ambiente muito bom, uma estrutura fantástica lá, então vai ser lá o treinamento. Então depende. Depende da turma, depende do propósito, depende de tudo. E aí, no caso, a pessoa ficou interessada em conhecer seu trabalho ou entra em contato de que maneira, Rodrigo? O principal contato é através da minha rede social. Tá? Instagram, Facebook? Eu tô ali o tempo todo, é eu mesmo que gerencio minha rede social. Isso é importante. É @rodrigo.botura1. De primeira, eu mesmo. Rodrigo.botura1. E Botura normal, né? Botura. Botura. Isso tá? Então, entra em contato comigo lá. E eu tô lá, cara. Eu tô lá. Eu gosto de fazer esse atendimento. Eu gosto desse tete a tete, sabe? Fantástico. Pra mim é um prazer, sabe? Receber o pessoal, ligar, marcar uma visita e vou atender você. Algumas pessoas entraram em contato comigo, viu esse movimento do treinamento, né? Falou, você faz em company? Faço. Falou, você pode vir na minha empresa? Me dá o seu WhatsApp. Mandei e tal, organizei, visita. Então, assim, eu tô disponível para isso. Então, encontram-me nas minhas redes sociais. Eita, pelo jeito aí vai ter muitos treinamentos ainda pela frente, né? A ideia realmente é fazer crescer esse projeto. E o que o Rodrigo faz nas horas vagas? O que o Rodrigo faz para se divertir? Que pergunta boa, O que você cara. faz para esquecer um pouco o trabalho? Eu sei que você tem seus filhinhos lá, né? Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante sua é que onde você vai, geralmente você leva, né? Os meninos, eu vi um dos seus filhos estava nas reuniões da AGE, né? E isso eu acho que já vem de encontro ao que você está falando, né? Essa coisa de você embarcar a família junto com as atividades. Isso já é uma quebra de paradigmas também, né, Rodrigo? Você lembra quando eu falei que quando eu saía para trabalhar, minha esposa ficava em casa orando ali? Quando eu fechava a inscrição, eu avisava ela, a gente vibrava junto. Então, eu descobri inconscientemente a importância de se ter a família no negócio.
sabe? E eu aprendi esses dias com um amigo, que ele é superintendente da Caixa Econômica, e a gente está fazendo a formação em PNL junto, e ele disse assim, ó, não existe equilíbrio. Não existe, não tem um equilíbrio, sabe? O que existe é uma sintonia. Por quê? Porque o equilíbrio, eu falo, eu trabalho 8 horas e 8 horas eu fico com a minha família. Isso é o equilíbrio. Mas existem momentos que o meu trabalho exige mais de mim. Então eu tenho que trabalhar 12, 14 horas por dia. Mas existem momentos que eu posso ficar 10 horas com a minha família. Entende? Então depende da sintonia. Então a gente tem que saber orquestrar esse negócio. E o que eu gosto de fazer nas horas vagas é ficar com a minha família. Cara, meu prazer maior da vida é ficar com os meus filhos. Minha esposa, toda oportunidade que eu tenho, eu vou para casa dos meus parentes. E eu aprendi, cara, nesse momento da pandemia, tem até uma experiência que eu quero compartilhar, que nós temos tempo. Tá acabando. Opa, não, aqui é... Eu quero compartilhar que foi assim. Tranquilo. Olha, eu me lembro que no final de 2019 eu fiz o planejamento para 2020, né? E assim, eu sempre tive o conhecimento, né, a coerência de que se eu quero ter alguma coisa, eu preciso renunciar a outra. Porque tudo é baseado em tempo. Eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso trabalhar e ficar em casa ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer com foco as coisas individualmente. E eu me lembro que no final de 2019 eu falei, bom, para minha meta de 2020 eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E eu vou ter que abrir mão das minhas noites, porque eu vou ter que estar em eventos todos os dias, né, com treinamentos, né, todas as noites. Treinamento, eventos, enfim. E nos finais de semana eu não vou poder visitar os meus pais, eu não vou poder ir para casa deles. Eu vou focar, esse ano vai ser para eu trabalhar. Eu vou bater minha meta anual, custe o que custar. Então, eu já tinha aberto mão dos meus parentes, meus pais, né, minha mãe, enfim. E já estava decidido que no período noturno a minha esposa não podia contar comigo. E nem durante o dia, porque eu passava o dia atendendo clientes. E aí eu me lembro que em março, finalzinho de março, início de abril, pandemia. Eu falei, uai, e agora? Não dá para trabalhar. O que eu vou fazer para bater minha meta? E eu me lembro, cara, que nesse início, eu passei um aperto financeiro, sabe? E eu fui na empresa, né? Falei, empresa, ó, me ajuda aqui. A empresa falou assim, ó, Rodrigo, a gente não pode. Falou, pera lá, você disse que eu podia contar com você porque eu precisasse. Lembra quando eu vim embora, que você falou para mim? Então, mas é que, né, não podemos, então. Falei, tudo bem. Falei, se ajuda você, tem que ajudar todo mundo. Eu falei, faz sentido. É justo, né? Mas aí, cara, naquele dia que eu recebi o não, quem que me liga? Meu pai me liga, cara. Ele falou assim, Rodrigo, como é que tá as coisas aí? Eu falei, pai, tá tudo parado. Ele falou, do que você tá precisando? Caramba, cara. Naquela hora, cara, eu falei, bicho, eu tinha decidido que eu ia abrir mão deles esse ano. E na hora que eu precisei, foram as primeiras pessoas que me ligaram. Eu falei, então, o que eu tenho que valorizar? Quem que de fato eu tenho que colocar como prioridade na minha vida? Será que são os negócios ou é a família? Porque de verdade, cara, eu considero que a família é a manifestação do reino do céu na terra. Através da família, cara. É a família é base. Se a gente não tem família, cara, você não tem nada. Sabe, se você não tem pai, se você não tem uma mãe, se você não tem um irmão, se você não tem um parente, se você não tem uma esposa, você não tem nada. Sabe? E aí, nada faz sentido. Nada faz sentido. Você tem que ter alguém, cara. Seja amigos, mas tem que ter alguém. E aí eu vi que eu tava trocando tudo isso pelo negócio. Eu falei, cara, eu tô errado. Eu tô errado porque eu tô invertendo os valores. Veio a visão mesmo. E eu falei, eu preciso mudar essa situação, não sabia como mudar, enfim, depois aprendi como fazer, fiz, mas foi essa a sacada, foi esse o aprendizado que eu tive. Então, assim, mais do que nunca, hoje o que eu gosto de fazer nas horas vagas é estar com a minha família. Eu pego o carro, vou pra Naviraí, vou pra algum outro lugar, eu sempre tô junto com eles porque é meu prazer, cara. Que maravilha. Seus filhos estão com quantos anos? O Juan faz 7 em agosto agora, e o Rafa faz 2 em outubro. Figuras os dois, né? Pensa nos guri top, O mais velho que vai com você lá na AGE, lá eu fico prestando atenção. Ele é muito esperto, muito ativo. Ele é descolado. E ele presta atenção em tudo, né? Fica muito legal. Ele é bem descolado. E o nome da esposa? Simone. Simone, um grande abraço para Simone também. É a minha base. Ela é 50% de tudo que eu faço. Muito legal. De verdade. Outra hora a gente precisa fazer com a Simone um bate-papo aqui. Cara, você vai endoidar. Pelo jeito ela é muito empreendedora também. É assim, ó, é um desafio, porque a Simone hoje não trabalha fora. Ela só trabalha muito em casa. Ela cuida dos meninos, né? E cuida de casa. Então, assim, é a minha base, cara. Ela te ajuda na empresa também?
ela me dá um suporte muito bom, cara. Uhum. Muito bom. E ela tá o tempo todo junto comigo, sabe? Então toda decisão que eu vou tomar, tudo que eu vou fazer, a gente toma junto. Que legal. Por quê? Porque eu erro muito, cara. Então, assim, já que eu vou errar, deixa eu minimizar o erro. Peraí, o que você acha que eu faço? Vem cá, eu tô com essa ideia, o que você acha? E eu sinto, né? A mulher tem um radar, ela tem um sexto sentido, né? E eu valorizo muito isso, sabe? Eu valorizo muito, porque de verdade, cara, não dá pra ir sozinho. Não dá. E assim, ó, eu descobri que quando eu tomo uma decisão errada sozinho, é muito mais pesado o fardo, porque daí tem a cobrança. Agora, quando eu tomo uma decisão e não dá certo e a gente tomou em conjunto, não tem cobrança. Então é muito mais inteligente você tomar a decisão junto com a família, cara. Sim. Não tem cobrança. Com quem convive, né? Com você, com quem divide tudo com você, né? Exatamente, porque daí ninguém joga na cara de ninguém. Exatamente. Tá tudo bem. A gente combinou, a gente falou junto, ó, isso aqui, entramos num consenso. Ó, é assim. Beleza, então a gente toma a decisão junto, é muito mais leve, cara. Uma delícia. Que não tem cobrança. Mais uma para aprender hoje aqui nesse bate-papo. Botura, a gente tá entrando já na parte final, né, cara, do nosso bate-papo, que foi sensacional. Quero te agradecer de novo. Obrigado. Eu tinha certeza que seria. E eu queria te fazer uma última pergunta, que eu sempre faço aqui para o pessoal que vem, né? O que ainda é um sonho? O que ainda é uma coisa que você gostaria de realizar, que ainda não foi realizado? E como você pretende fazer isso? Cara, olha que legal. Eu gosto muito, eu tenho paixão por ajudar pessoas. Isso é assim, ó, lembra que eu falei? Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então, eu tenho um desejo absurdo de ajudar pessoas. Então, algumas pessoas me perguntaram uma vez, escuta, o dia que você ficar milionário, assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou continuar treinando as pessoas. Uhum. Porque não é pelo dinheiro. E pela satisfação de ver. É pelo prazer. Então, assim, o meu propósito é treinar muitas pessoas. Eu quero treinar muita gente. Sabe? Então, assim, o meu maior desejo é fazer turmas de treinamento com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. É impactar milhares de pessoas mundo afora. Esse é meu propósito. E é isso que eu vou fazer. Eu tô fazendo exatamente esse caminho, sabe? Uhum. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão. Então, o meu propósito, o meu sonho é ajudar milhares de pessoas mundo afora. Que Deus te abençoe, meu irmão, Amém. nesse projeto. Amém. E a gente quer estar aqui para acompanhar isso aí e te trazer outras vezes para falar sobre outros assuntos. Vai ser top. Não abordamos tudo, porque... Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa legal, mas o que a gente já descobriu e já conheceu de você valeu muito a pena. Que legal, Seja sempre bem-vindo aqui, viu? E parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo seu propósito e principalmente pela pessoa bacana que você é. Que legal, uma satisfação enorme, cara, de verdade. É muito bom contar história, né? Até porque quando você revive a tua própria história, você desperta sentimentos e dá um novo ânimo. Então, é muito bom poder falar da experiência que já tivemos e, de alguma forma, impactar quem estiver ouvindo, né? Que fizer sentido. Então, é um prazer mesmo. Muito obrigado pelo convite e quero vir mais vezes. Com certeza virá. Pessoal que está nos acompanhando aí, siga o Rodrigo Botelho nas redes sociais dele, então, para você ficar por dentro dos treinamentos, né? Como ele mesmo disse, tem o Instagram, tem o Facebook, ali você vai ter o contato direto com ele, então isso que é legal também. Se tiver alguma dúvida, né, Rodrigo, de algum treinamento, valores, tudo isso ele vai passar lá. Comigo. E aí você fala que você viu aqui no Papo 67, ele já vai dar um descontinho. Parceria. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Você que acompanhou esse bate-papo sensacional aí com o Botura. A gente lembra também que esse projeto autoral nosso aqui é totalmente independente, então também se fez sentido para você, entre em contato com a gente. É possível que você patrocine aqui esse projeto, tá? A gente vai fazer o seu jabazinho aqui, vamos contar da sua empresa. Você pode patrocinar um episódio ou pode patrocinar o canal, tá? Tem as duas possibilidades. Vai estar passando em algum momento aí a forma que você tem de entrar em contato conosco. Se você quiser mandar um Pix para a gente de qualquer valor, vai estar também o QR Code aí, manda um Pix, a gente vai citar a sua empresa, vai falar do seu projeto. Vamos ampliar essa corrente do bem aqui, trazendo pessoas bacanas. E manda para a gente também as pessoas aqui que a gente possa entrevistar, sugestões, né, de pessoas bacanas como o Botura aqui, para a gente transformar esse canal num local cada vez mais construtivo, né, trazendo histórias interessantes. E até o próximo episódio.